Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, boa noite a todos e também quero saudar as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo depois pela internet, nas redes sociais, nas mídias sociais. Eu sou Celso Deretti, sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina, pertenço à paróquia Santa Inês, de Balneário Camboriú. Estamos aqui na nossa vigília quaresmal. Iniciamos com a Santa Missa, 7h30, aqui na Matriz São Sebastião, e iremos em adoração ao Santíssimo Sacramento até a meia-noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Depois eu peço que você compartilhe essa pregação. E o tema dessa pregação é Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, sobre a nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vou falar aqui sobre a nossa justificação. Vamos começar a leitura da palavra. Bom, antes de fazer a leitura, Santo Agostinho ele disse que a justificação do ímpio é uma obra maior do que a criação dos céus e da terra. E ele explica a razão. A razão é porque a justificação dos pecadores permanecerá para sempre, ao passo que os céus e a terra passarão. E diz que a justificação do ímpio, do pecador, é uma obra de misericórdia maior do que a criação dos próprios anjos, porque manifesta uma misericórdia maior da parte de Deus. Então, olha só o que diz aqui Romanos 5, falando sobre a nossa justificação. Esta obra é inimaginável da parte de Deus com nós pecadores. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu filmar um pouquinho os nossos irmãos. Irmãos, vamos partir aqui, para entender a nossa justificação, é preciso entender o pecado e as suas consequências. Ora, antes da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não era necessário uma justificação, porque estávamos na amizade com Deus. Nós tínhamos uma amizade com Deus e uma submissão à sua divina vontade. O homem estava submisso à divina vontade de Deus. E todos nós conhecemos aquele desastroso dia, quando os nossos primeiros pais desobedecem à palavra de Deus, dão ouvidos à voz da serpente, e aquilo que Deus advertira de antemão acontece. A morte entra no mundo.
A morte, salário do pecado. Conforme diz Romanos 6, 23. Salário do pecado é a morte. Veja, a morte, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a morte foi libertada do seu cativeiro. E todos nós nos tornamos reféns da própria morte, reféns do próprio demônio. E nos tornamos inimigos de Deus. Olha só o que o pecado produziu. As consequências do pecado terríveis. Veja, éramos réus de um crime inafiançável, réus de morte. Tínhamos uma culpa, tínhamos uma dívida para com Deus impagável e não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer para cancelar esta culpa e nos vermos livres das consequências do pecado. Ou seja, estávamos literalmente perdidos para sempre. Perdidos, completamente perdidos. Aqui, irmãos, entra o amor de Deus. Volto a repetir as 3 palavras mais importantes das Sagradas Escrituras: Deus é amor. Deus é amor. E Deus, Ele já faz um plano para salvar o homem. Ele já tem um plano, Ele cria um plano, o seu amor, na sua infinita benevolência, bondade, misericórdia, Ele já planeja algo maravilhoso para a nossa redenção. Ou seja, para nos resgatar. Nós que éramos reféns, não tínhamos como pagar o resgate, éramos reféns do demônio, da morte, do império da morte. Vejam, isso não é apenas uma linguagem metafórica, tanto assim que, embora quando o homem estava no paraíso, embora ele era de uma natureza mortal, enquanto permanecesse na obediência a Deus, ele não estava destinado à morte. E nós sabemos que todos morrem. A morte é uma realidade, o inescapável dia da nossa morte, inevitável. Então não é brincadeira, meus irmãos. Veja, quando a gente trata da redenção, da justificação, nós estamos tratando do destino eterno da nossa alma, da eternidade da nossa alma. Afinal de contas, como diz o Catecismo da Igreja, cada ser humano, quando ele é concebido no preciso momento da sua concepção, ele é dotado de uma alma imortal. Ou seja, nós viveremos para sempre, no céu ou no inferno. Veja, aqui que está, volto a repetir, nós temos que entender que o pecado trouxe uma consequência terrível, a morte. E se não houver alguém com poder para nos livrar da morte, para nos livrar do poder da morte, salário do pecado, nós estamos perdidos, condenados ao fogo do inferno por toda a eternidade. Aqui entra, por isso que São Paulo ele já inicia esse texto dizendo: justificados, pois pela fé temos a paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus e objeto da sua ira, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos
entender aquilo que São Paulo, aquilo que está escrito em Atos 4:12, Atos 4:12, que refuta totalmente, rechaça totalmente qualquer outro meio de salvação, quando diz que, Atos 4:12, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. E todas as pessoas que morrem sem conhecer Jesus Cristo, sem sequer ouvir falar dele, serão salvas pelo sangue de Jesus, mesmo sem o saberem. Todos os que se encontram no céu não conheceram Jesus, mas foram salvos porque viveram de acordo com a reta consciência, foram salvos pelo sangue de Jesus, sem o saberem. Que assim como por um homem entrou o pecado, e o pecado ele tornou todos os homens réus de morte, também por um homem entrou a salvação para todos os homens. Por isso que não existe salvação na reencarnação, por exemplo. Ninguém se salva a si mesmo. A reencarnação, ela é uma falsa doutrina. Que não há salvação, porque a reencarnação, ela prega que a pessoa salva a si mesma através de méritos pessoais, através de boas obras. Ou seja, os karmas da minha vida passada eu vou pagar nessa vida, e os karmas dessa vida eu vou pagar numa vida futura, até encontrar uma purificação. Contradiz frontalmente aquilo que está em Colossenses capítulo 2, quando diz que mortos pelos vossos pecados, Colossenses 2, eu vou ler aqui, eu não precisa abrir aí, mas Colossenses 2 fala aqui bem claramente, Filipenses, Colossenses 2 está aqui, ó, diz assim, mortos, Colossenses 2:13, mortos pelos vossos pecados, ou seja, pelos nossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, irmãos. Nos perdoou o quê? Todos os pecados. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele cancela todos os pecados da humanidade. Todos os nossos pecados. Inclusive aqueles que nós ainda iremos confessar. Aqueles que ainda nós vamos praticar, que não deveríamos, mas a gente costuma brincar com a nossa salvação e voltamos a pecar, né? Colocando em risco a nossa salvação, mas mesmo assim, quando há arrependimento, até esses pecados serão perdoados, foram perdoados na cruz de Jesus, todos os nossos pecados. E diz aqui, cancelando o documento escrito contra nós. Como eu falei, havia um veredito de morte contra nós, um documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aquilo que eu disse na última pregação, que quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, eles deram ao demônio um direito legal de dominar sobre eles, se tornaram reféns do demônio, assinaram uma procuração e transferiram os poderes para o demônio. E o demônio se assenhorou do mundo, por isso que ele é o príncipe deste mundo. E foi um direito legal que lhe foi dado por quem? Por nós, homens. E aqui entra, irmãos, aqui Jesus ele aboliu definitivamente esse documento ao encravá-lo na cruz. Ou seja, ali na cruz Jesus ele abole esse documento e nos justifica. Ou seja, a culpa é apagada, a dívida é paga, o resgate é pago. E que resgate foi esse? O sangue de Jesus. Fomos comprados
pelo sangue de Jesus, por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E muitas vezes nos vendemos por uma mixaria, assim como Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, nós vendemos a nossa alma ao diabo por uma ninharia. Toda vez que pecamos conscientemente, estamos fazendo um pacto com o demônio, irmãos. Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do demônio. E aqui, irmãos, por isso que diz aqui, espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz, amados. Ou seja, espoliar o que é? Tirar os espólios, as posses, correto? Então, Jesus devolveu para nós aquilo que era nosso. O que era nosso? A glória de Deus. A glória de Deus da qual o pecado havia nos privado. Por isso que lá em Romanos 23, está escrito que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. E o que a justificação do pecador ela lhe dá como direito? A posse da vida eterna, a salvação. Correto? Por isso que aqui diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não por meio de Allan Kardec, não por meio de qualquer outro nome, unicamente por nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Qual esperança? De possuir um dia o quê? A glória de Deus, o céu, a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, onde nós seremos divinizados, onde esse corpo mortal será revestido da incorruptibilidade. Não haverá mais doença, nem morte, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem boleto para pagar, nada. Não vai ter mais nem os demônios, jamais os demônios entrarão no céu para nos fustigar, nos instigar, nos oprimir. Irmãos, estaremos no céu por toda a eternidade, porque Deus fez justiça a nosso favor, enviando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E aqui nós vamos entrar naquilo que é fundamental para nós. Por isso, quando eu falo fundamental, que é aquilo que sustenta, né? Porque um prédio precisa de um fundamento, senão ele colapsa, ele vai abaixo. O que é fundamental para nós, para a nossa salvação? É a esperança. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Você já viu o céu? Você viu Jesus alguma vez, irmão? Você já viu Jesus, irmão? Jesus está aqui no sacrário, mas nós não o vemos, está escondido. Certo? Por isso que a parábola do Lázaro, né, do Lázaro e do rico, que foi, se não me engano, ontem, né, no Evangelho, né, aí o rico já estando no inferno, o rico avarento, não foi a riqueza do rico que o impediu de ir para o céu, e não foi a pobreza de Lázaro que o levou para o céu, foi a humildade de um e a falta de humildade no outro. Correto? Não é nem a riqueza nem a pobreza que leva uma pessoa para o céu, é a humildade diante de Deus, é a obediência à sua voz, é a submissão à sua divina vontade. Correto, irmãos? Aí o rico opulão diz, manda alguém avisar os meus irmãos para que não acabem aqui nesse lugar de tormento.
Não, eles têm lá os profetas. Ouçam, né? Ouçam os profetas. Aí muita gente reclama, mas o céu só fala do céu, do inferno, só fala do inferno, do diabo. Não, eu falo para que ninguém acabe no inferno, para que a pessoa fique ciente de que existe essa possibilidade, porque no mundo de hoje está todo mundo salvo, não é? Está todo mundo salvo, ninguém mais se confessa, ninguém mais ora, ninguém mais casa, ninguém mais é batizado, ninguém mais vem à igreja, ninguém mais participa de retiros, ninguém mais lê a palavra de Deus, ninguém mais reza o terço. São pouquíssimos que fazem, não é? E querem a salvação, querem a vida eterna. Não ouvem mais os profetas. Ao invés de, quando a pessoa ouve falar do inferno, quando os céus fala do céu, do inferno, ao invés da pessoa buscar entender isso, se converter, mudar de vida, reformar o seu modo de vida, a pessoa ainda fica revoltada, ainda fica com o seu orgulho ferido. Aí nós entendemos, olha, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Por isso que a palavra de Deus, né, diz lá, Tiago diz, né, humilhai-vos, né, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Tiago, eu sei que Tiago, está aqui, fala aqui, carta de São Tiago, diz assim, fala que humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, né? Humilhai-vos, ele diz. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos, é o que ele diz. Ele diz aqui, olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. É Tiago 4, de 6 em diante. E a soberba, irmão, ela tomou conta do homem. Ao ponto de o homem de hoje declarar a morte de Deus. É o que a gente vê na Europa, nos países ricos especialmente, não é? Aqui no Brasil também. É o ateísmo prático. É o comunismo que declara a morte de Deus e é o capitalismo que faz do dinheiro o seu Deus. E já não existe mais tempo para Deus, para as obras de Deus, para as coisas de Deus. Deus é um estorvo, Jesus é um obstáculo. Então é preciso uma nova era, New Age, não é? Onde sai de cena o cristianismo e entra agora uma nova era, onde se forma uma religião única, universal, onde cada um tem a sua verdade, já não existe mais a verdade revelada por Jesus. Jesus já não é a palavra única, insuperável e definitiva do Pai, como diz o Catecismo, é apenas uma palavra dentre tantas outras palavras que existem por aí. Irmãos, é muito sério, a soberba aqui entrou nos corações. Nós que somos pó e cinza, contestamos a Deus, Deus que é sem princípio e sem fim. Deus que é incognoscível, que Ele é inacessível ao mal. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E qual é a maior graça de Deus, irmãos? É a vida eterna. Por isso que diz aqui o Romanos, né? Por Ele é que tivemos acesso a essa graça. Que graça? A nossa justificação. O direito de entrarmos na posse da vida eterna, irmãos. Mas quem é soberbo resiste.
A esta graça, Deus resiste ao soberbo. Aquilo que diz a palavra. Com quem é astuto, Deus é astuto. Certo? Deus é astuto com quem é astuto. Sede submissos a Deus, resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós, irmãos. Ele fugirá para longe de vós. Tem que resistir. Você tem que fazer uma oposição ao demônio, usando das armas defensivas e ofensivas. Você precisa se defender, rompendo com todo o pecado e usando de todos os meios que a igreja dá para você ser santo, ser um vencedor. A oração, o jejum, a palavra de Deus, os sacramentais, a água benta, os crucifixos. Certo, irmãos? Armas defensivas e ofensivas. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Não é isso maravilhoso, irmãos? Como é que a pessoa quer a graça de Deus, mas não quer viver, mas não quer o Deus se submeter ao Deus de toda a graça? Não é? Como dizia a dona Onélia, que fundou a Casa da Divina Misericórdia ali, como? Divina Providência, isso. Ela disse uma vez para mim, olha, as pessoas querem a graça, mas não querem viver na graça. Querem o bônus de uma vida feliz, abençoada, próspera, mas não querem o ônus de morrer para o pecado. E aí acusam a Deus pelas desgraças que o pecado atrai sobre elas. Deus não é o autor da morte, diz a palavra de Deus. Deus diz, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, você estende a tua mão para aquilo que você quer. Certo, irmãos? É o homem que procura a bebida ou é a bebida que procura o homem? É o homem que procura a droga ou é a droga que procura o homem, irmãos? Somos nós que procuramos o satanismo ou é o satanismo que nos procura? Irmãos, são decisões nossas, é uma escolha minha, eu escolho dia por dia. A quem eu quero servir? Onde eu vou passar a eternidade? É uma escolha minha. Irmão, nós somos dia e noite confrontados com essa escolha. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, o demônio vai te apresentar uma tentação, como você sair aqui da vigília. Mas é preciso resistir ao demônio com a esperança de que eu entrarei na glória de Deus, de que as coisas invisíveis são eternas e o que é visível é passageiro, meus irmãos. É por isso que o diabo sempre vai buzinar no seu ouvido, no meu, no nosso. Não troque o certo pelo duvidoso. E na cartilha do diabo, o que é o certo? É todo o prazer, o gozo que o pecado nos proporciona. O ganho ilícito, as vantagens ilícitas, toda a corrupção, toda a mentira, toda a trapaça, é o adultério, é o aborto, é a perversão sexual de toda espécie, é a sodomia, é as orgias, as farras, é todo o pecado que a gente conhece e que as pessoas praticam e acham o máximo, acham que estão fazendo uma grande coisa. Irmãos, cuidado. Se nós não nos aproximarmos de Deus enquanto nós estivermos nessa vida, nós ficaremos separados de Deus após esta vida por toda a eternidade. Irmãos, pode ter certeza. Aproximai-vos de Deus, irmãos. Eu pergunto, há quanto tempo você não se confessa? Quando a gente fala aproximar-se de Deus, é nos aproximarmos de todos os meios que Deus nos deixou para a nossa salvação. Em primeiro lugar, os sacramentos, a confissão, por exemplo.
E é tão maravilhoso que o Catecismo da Igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a Igreja não possa dar o perdão, quando há arrependimento, irmãos, e a decisão de romper com o pecado. Não há pecado, por mais grave que seja, olha só, que a Igreja não possa dar o perdão, quando há arrependimento e a confissão a um sacerdote. Isso é aproximar-se de Deus, é aproximar-se da confissão, o tribunal da divina misericórdia, porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal da justiça de Deus, e de Deus não se zomba, meu irmão. O que o homem semeia, ele vai colher. De Deus não se zomba. E a zombaria está aí. Não é verdade, irmãos? É ou não é? É o que está escrito lá na 2 Timóteo 3, né? Fala assim: nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Será que São Paulo estava com uma televisão ligada no ano 2023? Porque ele descreve exatamente o que está acontecendo aqui. Olha só, os homens se tornarão egoístas. Não é o que acontece? Quem pode mais chora menos. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Não é verdade? E isso dá vazão. Quem é que criou o comunismo? Quem é que criou essa doutrina diabólica do socialismo marxista que entrou no Brasil? Não são os ricos cada vez mais ricos que geram uma revolta nos pobres, que depois qualquer um que se apresenta como salvador, como aconteceu lá na Rússia, comunista, aí depois vem essa desgraça do comunismo, do marxismo, do socialismo. Veja, irmãos, o egoísmo, avarentos, né? A avareza. Aquela história do sujeito foi abrir a porta do carro e chegou um outro carro e bateu nele, arrancou o braço dele fora, junto com a porta do carro. Aí, daqui a pouco veio o pessoal socorrer, e ele nem tinha percebido que o braço tinha sido arrancado. Daqui a pouco, disse: meu Deus do céu, olha só o que aconteceu contigo, olha o teu braço lá arrancado, precisamos urgentemente levar você para o médico. Ele olha para o braço dele e olha e começa a falar: meu Deus do céu, o meu relógio que está no braço. Irmãos, a avareza, os fanfarrões, olha só, irmão, quanta gente agora nas farras por aí, fazendo farra dia e noite, não tem tempo para a igreja, não tem, blasfemando o nome de Deus, piadas sujas, só gozação das coisas de Deus, é só farra. Os soberbos, os rebeldes aos pais, olha a rebelião aos pais, irmãos. Conheço um caso, um piazinho, que a mãe foi fazer uma exortação para: não faz isso comigo que eu vou chamar o conselho tutelar, vou chamar a polícia. E a mãe teve que ficar quieta. Olha o que está acontecendo, a rebelião dos filhos, os ingratos, né, irmão? Olha a ingratidão, quanta ingratidão, quanta murmuração, né? Igual a leitura de hoje. Deus tira o sujeito do Egito para conduzi-los a uma terra onde corre leite e mel, e numa mínima dificuldade já começam a murmurar. Não tem firmeza, irmã. A murmuração.
Aqui diz, os malvados, olha a malvadeza, irmão. Quanta gente malvada. Acabaram de matar um padre agora, lá no interior de São Paulo. Olha a maldade, irmãos. Olha os abortos, olha os abusos sexuais de menores, os estupros, os sequestros, as torturas. Quanta maldade, meus irmãos. As falsificações. Olha a maldade dos poderosos deste mundo que fazem leis para prejudicar todo mundo e beneficiar eles próprios. Quanta maldade dessas pessoas. Esses poderosos serão julgados com uma severidade incrível. Serão julgados severamente. Irmãos, severamente. Aqui, os caluniadores, os desalmados, não é? Os desalmados, os desleais, os caluniadores, os devassos. Olha a devassidão sexual, irmão, que tomou conta do mundo, a pornografia, as piadas sujas, os filmes. Olha as novelas emporcalhadas dessa rede de esgoto de televisão, pelo amor de Deus. Cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Meu Deus do céu. Não é a realidade do dia de hoje, irmãos? E aqui diz, aproximai-vos de Deus, Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Irmãos, aqui nós temos que fazer um exame de consciência. Eu vivo na verdade? Eu pratico a verdade? Eu falo a verdade? Jesus, Ele veio para dar testemunho da verdade, irmãos. Sou verdadeiro? E é uma luta, nós temos que lutar para nós não abandonarmos a verdade. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que ser verdadeiros no falar, no julgar, no discernimento das coisas, em cumprir o prometido, em não prometer o que não podemos cumprir. Verdadeiro nos negócios, verdadeiro em tudo. Eu tenho que ser como pregador, como disse São Gregório Magno, né? Aquele que tem o privilégio de dizer grandes coisas, tem a obrigação de praticá-las. Eu, como pregador, eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Do contrário, estou aqui zombando do nome de Deus, irmãos. Eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Homens de dupla atitude, pelo amor de Deus. Reconhecei a vossa miséria, irmãos. Certo? Miserável é aquele que precisa de misericórdia. Correto? Miserável não é o sujeito que está ali padecendo isso aqui, não é somos todos nós, somos miseráveis, necessitados da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da salvação. Reconhecei a vossa miséria. Por isso que o soberbo nunca vai reconhecer que é pecador necessitado de salvação. Ele morre no seu pecado, ele morre no seu orgulho, ele morre abraçado com o capeta, mas ele não reconhece a sua miséria. Ele prefere o inferno a reconhecer a sua miséria. Irmãos, é quando somos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza, que Deus pode agir com a sua força. Correto?
Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E qual é a nossa verdade, irmãos? A gente não vem aqui, se você veio aqui, você veio com a tua verdade. Então a tua verdade, que é os teus pecados, as tuas insuficiências, as minhas deficiências, mas eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, para que eu seja transformado pela verdade de Deus, pelo poder de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque aí cada um pensa no destino. Viu, irmão? Que na casa onde há luto a gente pensa na nossa morte. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amados, o que está? Veja, quando Jesus, Bíblia, Filipenses, né? Olha só, Filipenses capítulo 2, nós conhecemos bem essa passagem. Filipenses 2 fala da humilhação de Jesus. Filipenses diz que fala do senhorio de Jesus, né? Filipenses 2, vamos lá. Filipenses 2, Efésios, Filipenses 2, está aqui. Diz assim, aqui, Filipenses 2, 5 em diante. Dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, irmãos. Veja aqui uma coisa importante. Jesus é Deus, irmãos. Jesus, Ele desceu do céu. Jesus é Deus. Quando Jesus caminhou aqui na terra, era Deus caminhando no meio dos homens. Por isso que nós adoramos o Senhor, porque Ele é Deus, e só Deus pode ser adorado. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Veja, a primeira grande humilhação de Deus foi se assemelhar aos homens. Irmão, eu pergunto, você, com todo o respeito, né, aos nossos irmãos que trabalham como... Você aceitaria deixar a tua ocupação profissional para varrer rua, por exemplo? Você faria isso? A maioria de nós não faria isso. Essas pessoas maravilhosas que varrem rua, né? Porque a gente é soberbo, a gente é... Agora, Deus, olha a humilhação de Deus, Ele se faz homem, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, a morte mais ignominiosa, mais horrenda, mais cruel de todas, a ponto de o Império Romano não permitir que nenhum cidadão romano fosse crucificado, não importando o crime que tenha cometido. Que era uma morte muito vergonhosa, vexatória. E Jesus se submeteu a essa morte terrível, para nos livrar da morte eterna, irmãos e irmãos, para cancelar nossa culpa, para nos justificar, porque o pecado foi uma ofensa contra Deus, correto? Então, meu irmão Valdemir aqui, está ali. Eu ofendo o meu irmão Valdemir.
correto? Faço uma ofensa grave para ele. Ok. Enquanto ele não me der o perdão, correto? Não será feito justiça. Eu não estarei justificado diante dele. Eu estou em dívida com ele. É por isso que a justiça humana, ela existe para quê? Para reparar um dano cometido, correto? Enquanto não for feito justiça, reparação, a pessoa ela está em dívida. Mas se eu ofendo o Valdemir, o meu irmão lá, o Geraldo, ele não poderá me perdoar no lugar do Valdemir. Ah, mas o Geraldo, eu vou dar $1 bilhão para você me perdoar no lugar do Valdemir. Não, enquanto o Valdemir não me der o perdão, eu não estarei justificado. Por isso que é graça de Deus, é pura graça de Deus a nossa justificação, porque o pecado foi uma ofensa contra Deus, mas como o homem não tinha como ir até Deus, o que Deus faz? Deus, ele desce até o homem, para restituir ao homem a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. É por isso que nós nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. De um dia possuir o quê? A glória de Deus. E para isso é preciso o quê? Fé. Fé. Fé em quem? No Filho de Deus que me perdoou. Que eu tinha uma dívida, Jesus pagou a minha dívida, e agora Ele me mostra o caminho, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E essa esperança, irmãos, essa esperança faz com que nós vivamos uma vida de santidade. E aqui, por isso que Colossenses 1 fala assim de Jesus, né? Colossenses 1, 18 em diante. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. O primeiro lugar, é por isso que nós estamos aqui adorando o Senhor, porque Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas. Amém? Reconciliar todas as criaturas por intermédio daquele que é o preço do próprio sangue na cruz, irmãos, do próprio sangue na cruz. Não foi $1 bilhão, não foi $1 trilhão, não foi o ouro e a prata do mundo inteiro, do universo inteiro, não, foi o preço do seu sangue na cruz. Restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não pode falar agora aleluia na quaresma, mas glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você tem noção do que Jesus fez por você, fez por nós? Nos deu a vida eterna, irmãos, a salvação. Por isso não há absolutamente nada mais importante para nós do que a nossa salvação. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E Jesus diz também, se o teu olho te leva a pecar, arranca. É melhor você entrar cego no céu do que com 2 olhos ir para o inferno, irmãos. Se o teu pé te leva a pecar, corta a tua mão, corta. Ou seja, você precisa ser, nós precisamos ser impiedosos com toda e qualquer ocasião de pecado. Porque o salário do pecado é a morte, irmãos.
diz que há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más. Pensa um pouquinho no teu passado. Pensa um pouquinho no teu passado. Nas obras más que nós cometemos. Eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Amém? Irmãos, ser chamado à santidade, e não qualquer santidade, a santidade perfeita. Santidade perfeita. A nossa meta é nos apresentar santos, imaculados, ou seja, sem mancha, irrepreensíveis, ou seja, que nem o próprio Pai possa nos repreender, não é? Certo? Para isto agora, como é que vai acontecer isso? De que maneira eu posso? Porque, meu Deus, a gente sabe como a carne ela é medonha, como o mundo é medonho, como o demônio é terrível, ele é rasteiro, sorrateiro. Para isso é necessário que, olha, isso aqui, irmãos, necessário que permaneçais fundados e firmes na fé. Amém? Inabaláveis na esperança do Evangelho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. O mundo está em crise desde que Adão e Eva pecaram, e vai estar em crise até a segunda vinda de Jesus. Fica tranquilo. Você acha que esse governo é um governo terrível, diabólico? Pode entrar um pior ainda. Vai acabar a guerra da Rússia e Ucrânia? Pode ter certeza que vira outra. Pode ficar tranquilo, irmão. Por isso que mas Deus nunca entra em crise, irmãos e irmãs. E Deus nunca volta atrás na sua palavra. Ele prometeu a você a vida eterna. Ele não vai voltar atrás. Ele promete delícias eternas à sua direita. Ele vai cumprir. Ele promete uma recompensa eterna por tua castidade, por tua obediência, por teu trabalho, por tua luta, por tuas vigílias, por teus jejuns. Ele vai te recompensar eternamente, com delícias eternas à sua direita. A Bíblia fala torrentes de delícias. Para isso é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes. Irmãos, dia e noite a gente ouve toda espécie de sedução, mas é aí que você precisa permanecer inabalável. Nada pode nos abalar. A nossa confiança em Deus. São Paulo diz, né? Quem nos separará do amor de Deus? A miséria, a pobreza, a fome, o frio, a espada, a morte. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou e se entregou por nós. Mas uma coisa eu quero dizer para você, irmão, se tu creres, tu verás a glória de Deus, aqui na terra e no céu. Tu verás a glória de Deus nos teus negócios, na tua saúde, na tua família, no teu ministério. Correto, irmãos? Tu verás a glória de Deus em tudo. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, meus irmãos. A esperança do Evangelho que ouvistes. Aqui está, irmãos, meus amados. Aqui está a nossa
grande luta. Não perder jamais a esperança nas promessas de Deus, correto? Porque o Espírito Santo nos foi dado. Talvez você diz, eu sou fraco, eu não sei o que fazer, mas irmãos, lembre-se disso. No seu batismo, você se tornou o templo do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é infinito. São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me dá força. Você tem um poder dentro de você, o poder de Deus, infinito poder de Deus. E não há demônio, não há homem, não há nenhum abalo da natureza, não há crise que possa vencer a Deus. Deus jamais entra em crise, meus irmãos. Mas é preciso fé, é preciso confiança, firmeza, buscar a Deus, aproximar-se de Deus, romper com o demônio, resistir ao diabo. Muita gente diz, é trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens, com as vigílias, com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? E o próprio Deus diz, vereis que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve, meus irmãos. Há uma diferença. Porque os olhos do Senhor estão pousados sobre aqueles que o temem. Amém, irmãos? Olha, para finalizar, 2 Coríntios 2:14. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Irmãos, não deixe o diabo roubar a tua esperança. Se você está brigado com alguém, o Espírito Santo tem poder para gerar uma reconciliação. Se você está endividado, Deus tem poder para mudar essa situação. Se você está enfermo, Deus tem poder para te dar saúde. Se você está em pecado, Deus tem poder para te livrar desta escravidão. Se você está perdido, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está na mentira, irmãos, você pode começar a viver na verdade. E você pode dizer, junto com São Paulo, mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo. Amém? Sempre triunfar em Cristo, que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Quando nós fomos justificados por Deus, irmãos, lembre-se, irmãos, nós nos tornamos irmãos de Jesus, filhos de Deus, herdeiros das bênçãos de Deus. Você não é escravo, você é livre. Deus está contigo, meu irmão. Deus luta por você. A Deus tudo é possível. Mas graças sejam dadas a Deus que nos concede sempre triunfar em Cristo. Amém? Mesmo no dia da nossa morte, irmãos. A Bíblia, o Senhor diz, no dia da nossa morte, o Senhor nos libertará das garras da morte. E a palavra de Deus diz aqui, para finalizar, Isaías 31:4, eis, pois, o que me diz o Senhor, para você, para mim, para cada um de nós. Eis o que me diz para mim. Assim como ruge um leão, um jovem leão que defende sua presa,
Irmãos, e o leão não tem medo de nada. Você sabia que é o único animal que não tem medo de nada? É o leão. Assim como ruge um leão, um jovem leão que defende a sua presa, ainda que se congregue contra ele um tropel de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos, e sem recuar diante do número, assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate, amém? Descerá ao combate sobre o monte de Sião e sobre a sua colina, como aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Coloca o seu nome aí, protegerá os céus, pondo-o ao abrigo, libertando-o, poupando e salvando. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele combate por você, irmão. Se ele desceu do céu para destruir o diabo, irmão, e destruiu, e sepultou a própria morte, ele agora está vivo, combatendo por você. Seja o que for que você está enfrentando, que você vai enfrentar, o Senhor sempre combaterá por você como um jovem leão, que não recua. Amém? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Te damos toda a adoração, Senhor, nessa noite e sempre. Nós te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e submetemos agora tudo que somos e temos ao teu senhorio, e declaramos, Senhor, que pelo poder da tua encarnação, pelo poder da tua vida, da tua pregação, da tua paixão, da tua morte, da tua ressurreição, pelo poder da tua ascensão, Senhor, nós sempre triunfaremos, Senhor, não importa o que vier, sempre triunfaremos, Senhor, sempre triunfaremos, porque tu sempre, Senhor, estarás conosco, e por isso, Senhor, nós queremos te exaltar e submeter a nossa humana vontade, a tua divina vontade, todos os dias de nossa vida, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.